Olá pessoal, bem-vindos à parte 3 da videoaula Sonar X2 Producer Edition. E neste capítulo nós vamos aprender a como gravar um canal de áudio, tá? Então, como sempre a gente começa com um canal em branco, um projeto em branco aqui. Você vem em File, New, vem aqui no projeto, no Blank Project, seleciona OK. Bom, eu sempre começo com ele em branco aqui, para você poder fazer do zero junto, tá? Então tá legal. Duas formas de você adicionar um canal de áudio é com o direito nesta parte aqui. Então você coloca Insert Audio Track, ou você vem no menu superior aqui, ó, Insert Audio Track, tá? O mais prático é o direito Insert Audio Track. Então você tem aqui, ó, primeiro canal de áudio criado pelo Sonar. A gente vai dar uma expandida para você ver as configurações deste canal, que é bem parecido com o canal MIDI, tá? Claro que é o seguinte, as configurações que eu apresento aqui nessa parte de entrada e saída depende muito da configuração do seu computador. Se você for no seu Edit e Preferences, principalmente aqui em Driver Settings aqui, você vai ver os canais que você vai poder trabalhar. Aqui vamos em Devices, isso. Nós temos os Input e os Output, né, entrada e saída. Os canais marcados aqui, ó, vão servir de entrada da sua placa de som. E a saída, né, no caso, fone de ouvido ou os seus falantes de referência como Output, né. Isso é muito específico de cada hardware. Se tiver uma mesa de som com 8, 10 canais, você vai ter todos eles aqui para selecionar. Além de, como eu estou gravando, eu coloquei mesmo só o microfone, né? O que vai gravar vai ser a minha voz, que é áudio, né? Poderia ser um microfone ligado na frente de um violão, uma pessoa cantando, enfim. O importante é que é uma configuração de gravação de áudio, tá? Os drivers, né, eu continuo usando aquele MME. Você tem que usar o ASIO, que é o melhor, né? Estou usando este aqui pelo simples fator que o driver o ASIO não funciona bem com o programa que eu uso para gravar as videoaulas, só por causa disso. Então as configurações são essas aqui, ó. Sample Rate, para quem está começando agora, não precisa mudar isso aqui. Mantém 44/100, eu já expliquei isso acho que na primeira aula, tá? E o buffer size eu não vou mexer, porque se eu colocar o buffer size muito pequeno, vai travar na hora de gravar por causa do processamento do software de gravação da tela, tá? Mas se você for gravar e usar o retorno em tempo real, os efeitos em tempo real, o buffer tem que estar o menor possível, tá? Para você poder ouvir sem atraso. Modificações feitas, você aplica, pronto. Lembrando que se não aparecer nenhum canal para você gravar aqui, ó, deixa eu fechar isso daqui. Tá vendo o I aqui, ó, de input? Não tem nada, tá? Se você clicar aqui e continuar não aparecendo nada, volta para o Preferences e marca no input, quer ver? Volta para cá, Preferences, vem em Devices e presta atenção se o seu input está marcado aqui, ó, ticadozinho, tá? Se tiver desmarcado, ele não habilita aqui, certo? Todos os canais que você quiser usar, vamos supor que você quer gravar uma bateria, você está usando 5 microfones para gravar essa bateria e cada microfone ligado no canal. Todos os canais têm que estar selecionados aqui, tá? Então você vai selecionar esses canais depois aqui na entrada de cada canal, tá? Então o procedimento para um canal simples, tá? Selecionar a entrada desse canal, eu vou em MME, que é o meu caso, e vou ver qual que é o que dá sinal aqui, ó. Se é o left ou right. Se tiver em dúvida, coloque estéreo, tá? E aí você vai ter que habilitar. Isso, já apareceu. Pois bem, o que eu fiz? Selecionei o canal no input e a saída é o alto-falante normal, né, o fone de ouvido aqui. Não tem muito segredo. Se aqui não tiver marcado nada, você está com grande problema. Quer dizer que a saída não está configurada. Isso é muito difícil de acontecer.
você vai lá no Preference de novo e marca a saída, o Output, tá? Não tem segredo não. Quando você arma para gravação, que te chama, você tem que clicar nesse vermelhinho aqui. Ele não está gravando ainda, tá? Você só vai estar armando ele para gravação. Tá? Isso quer dizer o seguinte, deixei esse aqui armado para começar a gravar. Tá? Isso eu posso fazer, por exemplo, se eu tiver mais 3 canais aqui embaixo. Se eu armar os 3 canais, eles vão gravar os 3 canais ao mesmo tempo. Se eu tiver mais 3 canais de áudio e marcar só um, quando eu apertar gravar, ele vai gravar somente aquele canal que está selecionado. Certo? Essa parte não tem segredo. Então tá ótimo. Esse VUzinho aqui tem que se mexer quando você arma, tá? Você tem que estar vendo isso aqui. Isso aqui já é uma base de como está a sua relação sinal-ruído. Relação sinal-ruído é aquela coisa, quanto mais sinal, menos ruído. Você tem que ter uma boa... o seu equipamento tem que estar capturando bem o som. Tá? Nesse caso até que está razoavelmente, apesar de ser um microfone de lapela. E ele não está saturando, ou seja, ele não está, né, batendo aqui no topo do VU. Ele está em 12 dB, ele poderia ser um pouquinho mais forte, olha lá, tá vendo? Ó, pá, pá. Ali já vem pro amarelo aqui. Eu gosto de gravar mais ou menos aqui, ó. Tá? Para ter um sinal interessante. Tá? Então o que você vai ter aqui, ó? Solo e mute igual no canal MIDI. Entrada e saída, o ganho do volume quando você acabar de gravar, esse ganho aqui você vai poder modificar, né, para o seu retorno. E a novidade que nós temos aqui neste tipo de canal, a primeira deles é esse canal aqui, ó, do input. É o que muita gente usa. O input vai acontecer aquele problema de latência que muita gente tem. O input é o retorno em tempo real do que você está gravando. Tá? Como vocês podem ver, eu estou falando e está mexendo aqui. Só que eu não coloquei efeito, coisa nenhuma aqui, tá? Se você está com um cantor lá, o cantor está cantando e ele quer cantar com um reverb, um delay, você vai ter que ligar o input. Só que tem uma coisa, você não vai estar gravando com esse efeito, entendeu? Você só vai estar inserindo esse efeito. Se você quiser, você pode remover depois. Então, se o cantor de repente se sente mais à vontade cantando com um pouco de reverb, um delay, você coloca aqui, ó. Como? Direito, em áudio FX, né? Ou Soft Synth, se você escolhe. Se você tiver VSTs, eles vão aparecer aqui também. Então eu vou, por exemplo, colocar aqui, ó, um Studio Verb. Você não escutou nada, certo? Por quê? O meu input aqui, vou dizer assim, o retorno está desligado. Se eu ligar, você vai conseguir ouvir o reverb. Oi. Percebeu? Deu um atraso porque eu te falei que ia dar um atraso por causa da configuração do buffer. Isso também pode dar um grande problema para você. Por quê? Se você não tiver com a placa com o buffer muito alto, quando o cantor vai cantar e vai começar a ter um atraso e ele vai se confundir. Tá? Quando você coloca os efeitos aqui, pode ser um reverb, pode ser um delay. Eu vou colocar um delay aqui, quer ver? Direito, em cima dessa área aqui, ó. Direito. Vem áudio FX ou Soft Synth, você escolhe onde tiver, se tiver VST vai aparecer. E eu vou colocar um delay. Pronto. Esse aqui eu já sei que esse delay é enorme, então eu vou colocar um default e diminuir esse mix aqui. Certo. Então vamos entender. Aqui vamos estudar em blocos aqui, vamos dizer assim. Configurações da entrada do canal, passando por esses efeitos e saindo aqui. Tá. Só está passando por isso aqui, tá? Isso aqui é por fora. Isso aqui. Ele não vai estar gravando com esses efeitos, entendeu? Se você depois deletar esses dois efeitos, a voz, ou seja lá qual instrumento que você estiver gravando, vai estar sempre cru, do jeito natural, tá? Isso você vai poder fazer antes e depois. Às vezes você está gravando um violão, você quer dar ganho, você coloca um compressor na hora, mas depois você pode mudar isso. Isso não vai modificar, não é uma coisa permanente, não é uma edição permanente, entendeu? Vai dar uma confusãozinha agora porque eu vou habilitar aqui o retorno para vocês ouvirem o efeito. 1, 2, 3. Sem delay. Sem efeito. Somente o reverb. 2 efeitos.
sem retorno. Entendeu? Também você, nesse botãozinho, você liga e desliga os efeitos em tempo real. Tá? Você pode mexer em tempo real nos efeitos, é bem interessante. O atraso, já vou repetir mais uma vez que é interessante. Tá dando atraso quando você está falando, você vai lá no Edit, vou fazer junto com vocês. Ó. Tá dando atraso, certo? Eu não vou modificar, só vou mostrar. Edit, Preference, vem aqui em Driver Settings e vem aqui embaixo no Buffer. Lembrou que eu te falei na primeira aula? Quanto maior o buffer vem para cá no Safe, maior é o atraso, porém o seu computador ele é menos requerido na hora de processar. Quanto mais perto do Fast, o seu computador vai ser mais pedido, vai processar efeitos, porém a latência é baixa. Tá? Então é o seguinte, ó, foi para a esquerda, menos atraso, foi para a direita, aquela coisa, começa o atraso, e é impossível gravar com atraso, não adianta. Você vai a pessoa vai estar cantando e se ouvindo atrasado, ela vai começar a falar mole. Você já deu para ver como é que funciona. Então eu vou manter aqui porque foi uma configuração que eu consegui fazer com que eu pudesse gravar e não travar o software que estou usando, que é bem chatinho. Então vou deixar do jeito que está aqui. O que nós vamos fazer agora, importante, eu vou ensinar também, vou configurar o metrônomo desse projeto aqui. Você pode vir aqui, ó, não vou fazer o menu o caminho mais longo, vou fazer o caminho mais curto. Tá vendo esse metrozinho aqui, ó, que tem embaixo dessa bolinha, né? É o Metronome Settings, que é o mesmo menu que tem lá no Preferences, tá? Como eu te falei, toda vez que você abre um novo projeto, por padrão, o Sonar, o Sonar faz com que o metrônomo seja MIDI. A gente não quer um metrônomo MIDI, tá? A gente quer um metrônomo áudio. A gente tem que ouvir o nosso metrônomo e tem que ser via áudio, que é o mais fácil. Clica aqui. E nós vamos ter aqui, ó, use MIDI Note ou use o áudio metrônomo. Eu vou colocar usar o áudio metrônomo, tá? E vou aplicar aqui. E tem mais umas duas configurações aqui que você pode modificar. Essas aqui você pode modificar lá. Aqui é outra coisa. Record Count é o seguinte. Vamos lá. É uma pré-contagem antes de começar a gravar. Então, quando você vai selecionar o seu canal e vai apertar R ou Record, ele vai contar antes de começar a gravar. Então, é uma preparação. Tá? Aqui é measures, ou seja, compassos, né? Se eu colocar aqui, ó, Record Counting 1, ele vai contar o quê? Um compasso, né? Se a música tiver em 4x4, ele vai contar 1, 2, 3, 4, gravando, entendeu? Então ele vai esperar 4 tempos, ele vai tocar o metrônomo 4 tempos e aí ele vai começar a gravar. Isso é útil, né? Porque aí pelo menos a pessoa prepara quem está lá. É incômodo quando? Se você está gravando e você vai fazer aquele processo de apertar a gravação enquanto a pessoa está gravando, entendeu? Por exemplo, você vai fazer um overdub de voz, um overdub de guitarra. E a pessoa, você fala assim pro guitarrista, vem gravando, vem tocando que eu vou aperto o R aqui. Então o cara vem gravando, vem tocando para pegar o feeling da música e na hora certa você vai e aperta o R. Se você tiver com o record counting configurado para 1, isso vai te atrapalhar. Então você tem que, se esse está dando sempre esse problema, é aqui que você modifica, tá vendo? Eu vou tirar ele porque não é o nosso caso. Eu vou aplicar, vou fechar esse menu. Aquilo que eu falei lá, que você pode modificar aquelas duas configurações, é isso aqui, ó. Se você quer ouvir o metrônomo durante o playback, se você quer ouvir o metrônomo somente durante a gravação. Você também pode desabilitar o metrônomo durante a gravação, se de repente a bateria já está no tempo e você não quer aquele metrônomo chato te enchendo e a bateria começo ao fim da música está marcadinha, então você prefere gravar seu metrônomo, é só desmarcar aqui. Se você quer ouvir o metrônomo durante a gravação para ver se tem algum erro de tempo, marca isso aqui, ó. Certo? Aqui é muito mais rápido. Tempo da música, né? Aqui, ó. No caso, esse aqui é o compasso da música, né? 4x4, lá, lá, lá. Tempo da música, aqui que é o tempo. Acabei errando. Vou colocar até um pouco mais lento, pelo simples fator que a gente vai acabar ouvindo o metrônomo e vai irritar. Então a música é 4x4.
80 BPM, e a gravação vai estar em 44.1, 16 bits, que é aquilo que eu expliquei lá. Padrão CD isso aqui, tá? Não relacionado ao tempo da música, tá? Isso aqui, ó, 44, 100 e 16 bits é o padrão CD caseiro, não de MP3, o áudio de CD mesmo, tá? Áudio de DVD, se eu não me engano, é 48. Tá aí, float em 24 e tal. Agora com HD é bem as coisas parecem que estão indo para 96, então tá, se você for trabalhar em surround é uma outra conversa, mas vamos focar no primeiro canal de áudio nosso aqui. Certo? Então, canal armado. Eu não vou habilitar isso aqui porque eu não quero ter o retorno, senão vai atrapalhar tudo que vocês estão ouvindo aqui. E eu quero ouvir o metrônomo, pelo menos da primeira vez, de bobeira, só para vocês verem como é que é. Então você pode ou apertar o R, esse bolinho aqui, ou apertar o record aí, o R do seu teclado. Primeira lane. Beleza. Falei primeira lane que eu vou explicar. Tá vendo aqui, ó? Primeiro canal de áudio nosso, eu vou colocar para vocês escutarem. Primeira lane. Horrível, mas tudo bem. Vou colocar agora para vocês escutarem com o metrônomo. Primeira lane. Certo. Se eu tirar os efeitos, ó. Primeira lane. Lembra que eu falei? Os efeitos que você coloca aqui, você arranca depois, tá? O que eu falei de primeira lane? Vocês vão entender agora. Tipos de gravação. Muito, muito importante, tá? Você tem dois tipos de gravação que você pode fazer no Sonar. Tem aquele tipo de gravação, tá? Que, por exemplo, você grava o áudio, você mistura o áudio que estava embaixo com o de cima e o áudio que grava por cima daquilo, tá? Se você for em Preference, tá? E você vier aqui em Project Record, muito importante, você tem essas duas configurações aqui e umas outras que é importante. Sound on Sound é o seguinte, você vai gravar um canal, que nem eu gravei ali a minha voz, aí se eu apertar o R e gravar no mesmo canal, bem entendido, eu não vou gravar em cima daquilo, tá? Eu vou misturar os dois sinais de áudio, tá? Então isso vai virar uma grande bagunça depois, porque vai ser difícil para você não vai poder editar facilmente o volume entre eles, você vai estar gravando dois canais de áudio num só. Se você mudar para Override, então se eu for gravar em cima, isso aqui apaga o que está gravado e grava outra coisa em cima. Entendeu? Allow Arm Changes During Playback Rec é o seguinte, geralmente o Sonar, para evitar que trave, que é muito comum, infelizmente, ele desabilita você armar e desarmar a gravação, tá? Com essa marcação aqui, você vai habilitar que você arme e desarme durante o playback e a gravação, entendeu? Então vai lá, você armou o canal 1, tá gravando, você desarma ele e arma o segundo, entendeu? Então se você está fazendo uma gravação de repente ao vivo, vários canais e você quer modificar vários canais que devem ou não ser gravados, é aqui que você tem que configurar. Isso aqui a gente pula, a gente vai estudar depois. Loop Record também. Lanes, é aqui que a gente vai deixar isso aqui sempre marcado, ó. Create new lanes on overlap. Quando você grava um áudio em cima do outro, o Sonar permite que cria, tipo como é que eu posso explicar? Nós temos o canal e nós temos subcanal. Um subcanal que eles chamam de lane, tá? Eu vou continuar Sound on Sound, tá? Lembrando, esse menu está aqui no Edit, Preferences, aqui embaixo em Project, tá? Por padrão, o Sonar deixa em Sound on Sound, ou seja, ele vai gravar sem apagar o que está embaixo. Se você quer que venha gravando e venha apagando o que está embaixo numa nova gravação, Overwrite, tá? Então vamos aplicar e fechar. Vou gravar agora mais um canal para vocês entenderem qual que é aquela história do lane. Vamos lá. Mesma coisa. Hein? Eu vou acabar me escutando embaixo. Então depois que der o sinal eu gravo o que eu queria. Vamos lá. Primeira lane. Segunda lane. Mais um agora. Primeira lane.
segunda lane, terceira lane. Tá, uma grande porcaria, mas vocês entenderam, tá? Tá vendo aqui, ó? As 3 gravações que eu fiz estão no mesmo canal, tá vendo? Se você clicar num botãozinho que tem aqui embaixo, ó, do canal, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu desarmar esse canal aqui pra gravação. Alô? Acho que deu certo, né? Tá bom. Espero que esteja gravando a minha voz. Mas eu acho que tá sim. Olha aqui, ó. Desarmar, pronto. Clica nesse... Ah, tá sim. Grava... Tá vendo esse botãozinho que tem aqui no canto? Take Lanes. Veja os 3 canais de gravação que eu gravei aqui, ó. Separado por lane, né? Subcanal, vamos dizer assim. Vou mexer aqui que ele é bem chatinho pra fazer o zoom dessa parte, ó. Então aqui tem a parte que eu chamei de primeira lane, o primeiro clipe de áudio, segundo clipe, segunda lane, terceiro clipe, terceira lane, tá? Elas são editáveis entre si, tá? Eu posso, por exemplo, ó, dar fade in, fade out, posso arrastar para diminuir o tamanho. Só que quando eu fechar ali o lane em cima, ó, vou te dar um exemplo aqui, ó, elas viram um canal só, tá vendo? Isso é útil quando você tem, por exemplo, você pode mandar o cantor cantar, por exemplo, a primeira estrofe várias vezes. E você vai o quê? Deixando as lanes lá e depois você escolhe o melhor take. Mas aí você vai falar assim, poxa, mas ele vai estar se escutando embaixo. Vem aqui, ó. Deixa eu... ele é bem chatinho esse zoom aqui, tá? Pronto. Cada lane tem os seus controles individuais, tá vendo aqui, ó? Então você pode solar, né? Eu posso solar o primeiro aqui. Primeira lane. E eu, olha lá. Mutei os 2. Eu posso, por exemplo, solar o segundo. Segunda lane. Tá? Eu posso fazer edições, né? Eu posso, por exemplo, se você nunca trabalhou com o Sonar, uma parte interessante é que é umas edições aqui que o Sonar permite logo sem precisar abrir aquele Clip Properties, é diretamente aqui no Workspace, tá? Então quando você modifica o mouse de acordo com o lugar, ó, ele te dá uma ferramenta diferente, ó. Essa é a ferramenta de Move, tá vendo? Ó? Que segue aquela história do Snap, tá? Mesma coisa como se fosse o canal MIDI. Então o meu primeira lane aqui poderia estar no lugar da segunda aqui, ó. Deixa eu melhorar esse zoom aqui. Quanto maior o zoom, maior é a precisão, tá? Ah, detalhe, as lanes não tem VU aqui, tá vendo? Elas não tem um marcador de sinal, tá? Só quando você está no canal principal é que mostra, tá? Então nós estamos aqui. Então, por exemplo, quando você coloca o seu mouse aqui na parte de cima, você tem o Move. Tá vendo? Ó? Você pode até mudar de lane e tal. Você tem uma liberdade completa. Segue o padrão lá de cima dos snaps, tá? Aquelas que a gente aprendeu no MIDI. Se você não estudou a canal MIDI, volta lá que tem sobre snap. Serve tudo para áudio também, tá? O seu mouse também vira uma ferramenta, ó. Olha aqui, ó. Quando o seu mouse vira essas duas flechinhas com esse triângulo, você tem o que? A ferramenta de fade, ó. O que é a ferramenta de fade in, por exemplo? Deixa eu colocar para vocês ouvirem, ó. Primeira lane, que é o que é? É o aumento gradual do volume, ou do outro lado, que é o fade out, que é a diminuição, ó. Primeira lane. Tá vendo? É útil pra caramba e é recomendado, né? Você sempre, quando tiver muitas waves assim e tiver chiado, você cortar o começo e fim, porque veja só a quantidade de chiado que nós temos no começo desse track aqui, ó. Primeira, isso pode ser facilmente resolvido, tá vendo? Você vem aqui e o seu mouse vai virar essa ferramenta aqui, ó. É diferente dessa aqui, tá vendo? Quando você colocar no meio, você tem uma ferramenta de edição, ó. Detalhe importante, é uma edição não destrutiva. Quando você voltar com o seu áudio, ele tá lá. Você somente muta, vamos dizer assim, tá vendo? Então eu posso arrastar ele aqui, ó. Eu posso dar um zoom para ficar
bem visível mesmo, tá? Eu vou escutar o que eu fiz. Primeira lane, certo? Peguei e cortei só o que me importa. O que que é? É a frase. Eu geralmente faço o seguinte, para não ter essa pipocadinha, eu dou um fade in e um fade out bem pequeno no começo e no fim. Que ele fica mais suave, quer ver? Ó? Primeira lane, certo? E também dou um espaço maior para não ficar, que eu vou editar aqui, ó. Um espacinho maior no começo e no fim para não ficar tão artificial, entendeu? Olha lá. Dá um fade in bem pequeno, é só para evitar aquela pipocadinha, sabe? Primeira lane. Perfeito? Eu vou editar os outros dois canais, a mesma coisa. Eu vou tirar do solo aqui, eu vou solar o segundo. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ferramenta de edição não destrutiva. Vou deixar ele com um pouquinho de espaço. Vou dar um fade in aqui. Fade out. Começo é fade in, final é fade out. Se você já sabe disso, desculpa, mas muita gente não sabe. Afinal de contas, estamos aqui para aprender. Edito o terceiro canal também. Eu não vou nem escutar porque visualmente eu já sei mais ou menos onde é que tá vendo? Dá pra gente ver o que tá acontecendo. E eu vou mudar a ordem disso aqui. Vou colocar a terceira lane aqui, segunda lane aqui e vou mudar o nome também. Tá? Aqui, ó. Pronto. Agora eu editei de forma que... Deixa eu voltar aqui. É um zoom bem chato, viu, pessoal? Logo no começo aqui, ó, do track, tá vendo? Não ligo para tempo não, eu só quero... Olha lá. Vou voltar, aperta W que o seu marcador volta para o começo do projeto aqui, ó. E vou ouvir. Terceira lane, segunda lane, primeira lane. Entendeu? Posso fazer qualquer ordem que eu imaginar. Também não tem muitas ordens, afinal de contas, né? W aí no seu teclado. Segunda lane, terceira lane, primeira lane. E esses efeitos que eu coloquei aqui no comecinho, veja só, eles servem para toda a lane, claro. Segunda lane, terceira lane, primeira lane. Pegou? De novo, agora com delay sem o reverb. Segunda lane, terceira lane, primeira lane. Entendeu? O que eu lanço é o seguinte, essas lanes aqui, ó, depois que a gente fecha, você tem que clicar aqui, ó. Olha lá. Ele te dá como se fosse um canal só. Certo? Então isso daqui é editável no futuro. Se você quiser reeditar, ver que fez alguma besteira, só clicar aqui, ó. Veja só. As três lanes estão aqui individuais e tal. Aquela edição que a gente fez, ó lá. Quando a gente tira, o canal tá aqui, ó. Todo aquele chiado que a gente recortou, continua aqui. Por não ser uma edição destrutiva, daquela que a gente coloca no SoundForge e arranca áudio, corta, ocupa um pouco mais de espaço no seu projeto. Porém, se você se arrepender e quiser modificar algumas coisas no futuro, estão aqui, tá vendo? Fecha a lane, está aí o seu canal de áudio gravado. Certo? Como eu falei, aqui, volumes e ganho. Vou abrir um pouco o canal aqui para vocês verem. Isso é diferente daquele desenho de envelope, tá? Isso a gente vai aprender mais lá na frente. Esse aqui é o volume do começo ao fim. Segunda lane, terceira lane. Entendeu? Esse aqui é só um ganho de volume. Esse é o ganho, né? Que seria o trim da mesa. Esse aqui é o volume. É só volume mesmo, sem aquela modificação de volume em tempo real. Então é o seguinte. Quando a gente estudar automação e tudo mais, a gente vai aprender como mexer nesses volumes e gravar esses movimentos para quando a gente estiver mixando. Então você vai lá, tem uma voz que está muito alta lá no começo que tem que estar mais baixa no fim. Então você vai aprender isso também. Certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Deve ter sido longa porque gravar áudio é uma coisa que é essencial. Mas espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, posta um comentário aqui embaixo, que eu respondo todos mesmo. Pode demorar porque às vezes é meio corrido e tal, mas eu respondo todas as dúvidas que vocês tiverem. Clique em gostei, inscreva-se no canal e recomende para todo mundo. Certo? É isso aí, até a semana que vem. Falou!